Cara, é sempre muito bom quando a gente se encontra, porque sempre tem uma chuva de ideias e tudo mais, né, João? É uma E brainstorm, né? brainstorm total, né? Total. E a gente poder vir aqui num ambiente, né, controlado, É verdade. mas o objetivo aqui, eu falo assim, o objetivo aqui é deixar o negócio descontrolado, né? Para que a gente possa, talvez, ventilar ideias e insights, né, ô, João, que possam, de alguma maneira, nos fazer refletir sobre o nosso papel como profissional. Verdade. Para mim, eu vim para esse negócio aqui por isso, cara, sabe? Eu não sei, assim, as pessoas que vão nos assistir, enfim, né? Onde é que o alcance que isso vai ter, né, ô, João? Mas eu acredito que eu, como palestrante, como treinador, como profissional, né, na área de vendas, de motivação e liderança, enfim, e tu na área que tu atua como cabeleireiro, como formador, entendeu? Tu é um formador, tu é um instrutor, tu é um capacitador. E, cara, muito legal a gente poder prosear aí. E eu estou muito contente também porque muito mais que estar com você como amigo já de longa data, é justamente vivenciar essa experiência, né? Uhum. Porque eu sempre acredito que uma boa conversa é que sai boas Com ideias, certeza, né? com E certeza. através de boas ideias a gente constrói muitas coisas, né? E a melhor coisa que tem é compartilhar, né? Sobre É isso conhecimento, aí. compartilhar ideias, né? E estamos aí, vamos conversar então, porque eu queria ver de você o seguinte, Fábio. Dentro da farmácia, existe uma coisa muito interessante, porque a farmácia, ele tem o seu gestor, o dono, o proprietário, e a gente tem também ali os seus funcionários. Uhum. E a gente sabe que dentro de uma farmácia, ou dentro de uma empresa, no modo geral, existe o lance da liderança. Só que a liderança, muitas vezes, ela é o quê? Pode ser uma liderança autoritária, porque eu sou o chefe, eu sou o patrão, pago o salário deles. Uhum. E existe a liderança de uma outra forma, que é a liderança motivadora. E eu fico assim pensando, o que, que hoje é melhor? Porque a gente sabe que o mercado mudou, o conceito mudou, tudo mudou. E eu queria saber um pouco mais sobre esse aspecto. O que, que hoje seria interessante para uma farmácia hoje, para um gestor de farmácia, poder trabalhar e liderar? Muito bom. O meu entendimento de liderança, ele está muito ligado não somente à questão da capacidade de mandar, de direcionar. Eu sempre falo que a liderança, você tem que imaginar um barco, né? Nesse barco, ele tem dois remos. Tu tem o remo da liderança, que tem a ver com Certo. pessoas, né? Eu falo que é o remo da esquerda, que tem a ver com o coração, lembrar do coração, né? E eu tenho o remo da direita, que é o remo mais da razão, né? Que é a questão da gerência. Então, a arte de conduzir pessoas, ela depende da liderança, que é mais subjetiva, né? E a arte de direcionar pessoas, que tem mais a ver com gestão. Então, onde que esses dois remos se encontram, né? No propósito. Então, respondendo a tua pergunta, João, a grande sacada do líder é propósito. É conseguir comunicar o propósito para a sua equipe. Lembrando que o que é propósito? Propósito é proposta. Então, quando a gente fala assim, mas qual é o propósito da vida? Aquela ideia filosófica, né? Que às vezes a galera se perde com relação a isso. Eu acredito que propósito é proposta. Qual é que é o teu propósito, João? É tu responder qual é que é a tua proposta. Qual é a minha proposta como profissional? Qual é que é a minha proposta como líder? Qual é que é a minha proposta do ponto de vista pessoal, familiar, profissional, social, espiritual? Ou seja, né, liderar a si mesmo e liderar os outros, eu acredito que a grande sacada é o líder entender ali o seu propósito. Que bacana. E essa ideia do líder, para que ele tenha uma boa liderança, ele precisa ele precisa ser amado ou ele precisa ser respeitado como líder? Como que funciona esse conceito, esse aspecto? Cara, esse negócio aí do líder ser amado, isso é fantástico, tá? Porque nas palestras, nos treinamentos, eu sempre faço uma brincadeira, né? Que é o lance do fazer amor, né? E a gente brinca assim, como assim fazer amor e tal, né? Como assim? Então, é sobre isso, tá? O líder, ele não tem que esperar ser amado, né? Porque ele depende de ele amar. É uma decisão. O amor não é um sentimento, né? O amor é uma decisão. E o líder, ele precisa decidir amar. Mesmo, então, é uma coisa louca, tá? Porque mesmo que ele não goste, o líder não precisa gostar da sua equipe, ele não precisa gostar de um determinado colaborador. Mas como líder, ele precisa amar. Porque o amor é o que o amor faz. Então, mesmo talvez eu não gostando de determinadas coisas, se eu entender o fundamento do amor e entender que o amor é uma atitude, o líder que tem atitude é o líder que ama. Ou seja, o amor é o que o amor faz, acima de tudo e qualquer coisa. Por isso que o fazer amor é realmente assim, produzir essa atitude no dia a dia para que a equipe reconheça que tu dá importância para ela, né? Que ela é importante pro líder e tal, dá esse reconhecimento. Né? E se você pudesse, em uma frase, determinar a diferença do chefe
e do líder? Qual seria? Cara, basicamente o líder influencia e o chefe manda. Simples assim, tá? E não há. E um não é mais nem menos que o outro, tá? Certo. É só entender que você, João, né? Tu tem o teu salão, né? Eu sei que foi empresário e tal, hoje por questões de opções, assim, né? E aí tu foi mais pra questão da formação profissional, enfim. Mas basicamente o líder, ele vai influenciar, tu entende? Ele vai inspirar. E o chefe vai mandar. E vai ter situações da tua equipe que tu vai ter que trabalhar com a inspiração, né? E vai ter situações que tu vai ter que mandar. É verdade. Porque, dependendo da tua estrutura, tu vai ter pessoas que vão responder à inspiração, né? Basta um chamado, assim, a gente podia melhorar isso aqui na empresa, né? E o cara já sacou, vai lá e faz. E tem outros que tu vai ter que chegar e dizer, pessoal, preciso que tu faça aquilo ali, tal coisa, assim, assim, assim. E tu vai ter aquela pessoa que tu vai ter que dar uma direção ainda mais clara, né? Então, basicamente isso aí, cara. O líder influencia, inspira e o chefe manda. E tá tudo certo, né? Perfeito. Só que também, tanto o líder quanto o chefe, eles erram. Pessoas erram, nós erramos. Existe algum erro fatal que possa, tipo, destruir essa liderança? Ou não? Ou se acontecer, como que seria para sair dessa sinuca de bico, enfim? Cara, pra mim, assim, o erro fatal do líder é o ego, entendeu? É o orgulho, entendeu? É ele achar que sabe tudo, é ele achar que ele é uma ilha, tu entendeu? É ele não reconhecer a individualidade das pessoas, né? Não reconhecer que cada ser humano é um indivíduo. Eu falo assim da digital, né, cara? Pô, Sim. somos nós e mais 8 bilhões, mais aproximadamente aí, né? Então, não tem ninguém igual, cara. Então, quando o líder, ele se põe numa posição superior a tal ponto de ele achar que ele é melhor que os outros e tal, pra mim, na minha leitura, né, é um erro fatal, assim, do processo de liderança. E uma coisa que me chama muita atenção, porque eu já te acompanho há muitos anos, são mais de uma década aí, a gente, né? Tenho bastante tempo aí, né? Te acompanhando e hoje eu vejo, entendo, não só pela tua amizade, mas principalmente porque eu tenho a oportunidade de te conhecer e saber dos teus treinamentos. Sei que hoje tu é um dos maiores, se não um dos maiores palestrantes e autoridades no Brasil, né? E eu vejo que você traz uma metodologia totalmente diferente na tua forma de ensinar. E com diferenciais, você traz dinâmicas e tudo mais. E eu vejo que muitas vezes os caras, eles nem piscam, não vão nem no banheiro, nem tomam água, nem café, porque eles ficam ali literalmente ligados. Qual é o segredo desse sucesso para ser um palestrante tão grande como você? O grande diferencial de qualquer tipo de encontro, na minha visão, entendeu? É que quando se pensa em liderança, por exemplo, né, levantar e falar é mais importante do que sentar e ouvir. Então, o que cria muitas vezes energia nos meus eventos é justamente a participação das pessoas. Pode ver que eu estou o tempo todo provocando, né? Para que eles participem. Isso em termos de liderança. Se eu for pensar na venda, é mais ainda, porque venda é atitude. Então, num treinamento de vendas, muito mais legal do que a pessoa ficar sentada escutando, vendo, passando PowerPoint, não sei o quê, é essa pessoa participar ativamente no processo. Aí vem a questão das dinâmicas nos treinamentos, né? E na motivação é ainda mais, né? Porque uma pessoa dificilmente vai se motivar sentada, paradinha, olhando no treinamento. Não, ela vai se motivar quando? Quando ela se levanta e interage. Então, eu acredito que a minha metodologia ela se torna altamente interessante, né? E o feedback que a gente escuta, assim, são quase 20 anos fazendo isso aí, e sempre muito positivo, é por isso. É porque eu priorizo o levantar e falar em detrimento ao sentar e ouvir. Eu acho que é coisa assim, né? E é legal tu comentando isso, porque vem muito de encontro também ao que você também escreve, né? Porque você também é um autor, inclusive já tem vários livros, inclusive um dos best-sellers seus, né? O best-seller que né? Inclusive tem um livro aqui. Tem aí, então mostra pra gente aí, porque é justamente isso, né? Esse movimento, né? Que é o sair de trás do balcão, né? E a gente entende hoje que existe uma certa dificuldade, você me corrige isso, se é realmente isso ou não, que é justamente isso, a dificuldade de sair, de abordar, de entender a necessidade do cliente, né? E criar uma experiência mais personalizada, né? Como que hoje o profissional ele poderia ter ou buscar esse treinamento, essa formação para que ele possa realmente fazer diferente dentro do ambiente de trabalho dele? Tu falar sobre o livro, né? Isso. O livro esse aqui, né? Que é aí, o Êxodo, não sei qual é a câmera que tá pegando aqui, né? Mas lá no meio. O Êxodo, que é a saída de trás do balcão, rumo à terra da promessa, que é o setor de bem-estar. Então, esse livro aqui, ele foi escrito especificamente para um segmento, que é o segmento farma, né?
E o objetivo dele é justamente trazer uma reflexão, né, sobre essa coisa da atitude, sabe? Porque o que é o êxodo? O que é essa saída de trás do balcão? É saída como um verbo de ação. Eu saio, tu sais, ele sai. Nós saímos, vós saís, ele sai. Se eu pudesse colocar dessa forma, né? Então, a ideia, né, é justamente provocar as pessoas assim, a saírem da sua área de conforto. Eu acredito que quando nós saímos como profissional, como líder, como motivador, como instrutor, como empreendedor, né, seja nesse livro aqui, embora seja para a farmácia, estou escrevendo um outro livro agora que é mais aberto, enfim, eu acredito que o meu objetivo, né, com o meu trabalho, enfim, é provocar as pessoas a uma atitude. Né? Tipo assim, cara, eu vou sair, eu vou fazer a minha parte, eu não vou esperar, entendeu? Para que alguém me mande, ou me peça, ou me oriente, eu não vou esperar pela autoajuda, eu não vou esperar pelo líder espiritual, né? Eu vou esperar somente por aquela que pode me dar resposta, que nesse caso sou eu, né? Então a provocação aqui essa brincadeira do Moisés, né? E eu brinco assim, quando eu autografo os livros, eu falo assim, todos os livros que eu autografo, eu boto assim, sejam Moisés. Ô João Miller, olha só, seja o Moisés por onde você passar. O seu Moisés. Cara, seja você o Moisés, tu entende? Entendi. Porque o Moisés, se a gente fosse perguntar para Deus, quem é que abriu o mar, provavelmente Deus ia dizer, foi Moisés. Né? Se a gente fosse perguntar para Moisés, e o Moisés ia dizer, foi Deus, né? Então, olha só que bacana, né? Então, a gente saber se colocar na nossa posição assim. Então, eu acredito que a grande sacada assim é fazer essas provocações, né? É o tripé que eu acredito, né? Tudo gira em torno do tripé mágico, que é motivação, vendas e liderança. Isso. Então, pode ver, a gente pode pegar esses 3 temas e aplicar para tudo na vida. É verdade. Né? Porque você precisa ter motivos para fazer determinadas coisas. Você tem que vender, então não vem com essa conversa, eu não gosto de vender. Não tem como não gostar de vender. Você até pode não gostar, mas você tem que vender. A dona de casa vende a ideia de que não pode deixar a toalha molhada no banheiro, vende para os filhos que tem que obedecer. É tudo uma negociação, né? Tudo uma negociação, cara, sabe? Então, assim, tu tem que saber vender, pô. Então, mas eu não gosto. Eu não tô dizendo que tu tem que gostar. Eu tô dizendo que você precisa saber vender, você tem que entender que a venda tem alguns postulados ali. E quanto melhor é a tua habilidade em vender, consequentemente, melhor é a tua habilidade em comprar. Significa o quê? Um bom vendedor também é um bom comprador, ele também faz bons negócios, né? E a liderança, eu acredito que ela permeia essas coisas, tu entende? Porque o bom líder, ele entende que tem que aprender, que tem que se automotivar, né? Que tem que persuadir, né? Seja sobre si mesmo, para se convencer das coisas, seja sobre o outro. Então, por isso que eu chamo esse tripé mágico, né? Que é motivação, vendas e liderança. Então, qualquer tema que a gente for abordar aqui, a gente consegue pegar qualquer um desses temas e adequar ele, né? Porque eu acho que desde, sei lá, Noé, lá na arca, lá, ele tinha ali a motivação, ele até tentou, né, convencer as pessoas do que estava acontecendo. Ele não foi muito bom vendedor, na verdade. E quando eu te conheci, né, eu tive a oportunidade de participar de diversas, né, palestras, e você sempre trabalhou, né, em várias áreas, né, sobre motivação. Uhum. E a motivação, ela é um combustível maravilhoso e fantástico. Sim. Só que eu observo que hoje, pelo entretenimento, pela a oferta de coisas que nos tiram o foco e a atenção, muitas vezes a gente não tem motivação. Uhum. E aí você, como um líder e como um grande motivador, como que tu busca essa motivação e como que tu inspira e ensina as pessoas, né, os gestores e empresários, para poder buscar essa motivação e transmitir essa motivação? Legal, cara. Quando eu penso em motivação, eu penso em eu. Né? Eu sou. Quem me acompanha nos treinamentos sabe, eu falo muito sobre o eu sou. Né? E eu não estou falando aqui sobre você ser uma ilha, entendeu? Sobre você se sentir autossuficiente, não é sobre isso. É sobre você realmente evocar a tua identidade. Eu até brinco nos treinamentos, né? Que eu pego e falo assim, olha, escreve aí, eu sou, e abaixo disso você faz uma lista de todas as tuas virtudes. No verso dessa página você coloca eu estou, e você escreve uma lista dos teus defeitos. Para você entender que eu sou é a tua identidade, é aquilo que de fato você é. Uhum. E eu estou é um estado de espírito. Então, eu sou virtudes e eu estou defeitos. Então, para eu entender o quanto a motivação é capaz de brotar disso aí, é entender que eu sou responsável pela minha motivação. Entendeu? Indiferente de como eu estou, né? Claro que muda tudo. Indiferente de como eu estou, eu preciso evocar o eu sou. E isso, cara, eu poderia ficar falando por horas sobre isso aqui, porque isso aí tá até na Bíblia, né? Quando Moisés foi lá liberar o povo e aquela coisa toda, né? E aí ele chegou e perguntou para Deus, né? Tem uma situação lá, não sei quem acompanha muito a Bíblia aí, mas enfim, você pode pesquisar lá, acho que é no livro de Gênesis lá.
que fala sobre a narrativa de que quando Deus chegou e falou para Moisés, Moisés, vai lá e liberta o povo do Egito, né? E foi uma moitinha flamejante, a Bíblia fala lá que Moisés esbarrou com uma moitinha e a moitinha falou com ele, e foi Deus, enfim. E aí Moisés chegou e perguntou, né? Então, vem cá, o que eu digo pro faraó? Porque eu não posso chegar e dizer assim, eu vim aqui libertar o povo. Aí o faraó vai dizendo, mas quem tu pensa que é? Quem que te mandou, né? Tipo Sim, assim. sim. E aí, cara, a moitinha flamejante, né? Deus, enfim, né? Pegou e falou pra ele assim, cara, diga que eu sou te enviou. Cara, quando eu li isso pela primeira vez, isso aqui me provocou, cara. Sabe, tipo, como eu sou me enviou. Então, no meu entender, e respondendo a tua pergunta, sabe, ô João? A motivação, ela precisa ser uma evocação da tua identidade. Né? Pessoas altamente, pode ver, pessoas altamente motivadas são pessoas que têm clareza da sua identidade. Sabe quem são? E o seu propósito? Claramente. Entendeu? Tá claro, tá translúcido o propósito, a proposta de vida e tal. Por isso que são pessoas altamente motivadas. Se tu pegar os caras mais polêmicos, ela pega o Pablo Marçal da vida aí. Chega a ser até demais, né? Sim, nossa. Meu, o cara não sabe. Tá? Mas ali ele evoca a sua identidade, né? Então, no meu entendimento, assim, a base da motivação é a tua identidade. O quanto tu tem familiaridade com a tua identidade, o quanto tu te dá bem contigo, o quanto tu entende que a tua presença basta. Uma vez eu falei isso aí numa reunião, os caras acharam que ficou meio antipático e tal. Eu também acho que ficou meio esquisito. Mas é verdade, cara. Mas é porque eu me basto. Não quer dizer que eu seja capaz de me sustentar na minha existência sozinho. Eu tenho a minha esposa, eu tenho minhas filhas. Né? Mas é você se bastar dentro da tua existência. Ou seja, cara, quando eu tô sozinho, eu tô bem ou não? Quando eu estou sozinho, eu estou bem acompanado ou não? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Exato. Né? Quando tu está sozinho, tu está bem acompanhado? Exatamente. Tu te sente bem com a tua presença? Né? Eu acho que a coisa é por aí. Ainda mais eu sou um exemplo, né? Agora morando sozinho. É um momento que tu tem, né, João, de poder ter esse momento contigo. Exatamente. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: o quanto hoje tu te sente bem com a tua presença? 100%. Quanto tu te sente bem de estar sozinho consigo mesmo, né? É interessante porque, né, no primeiro momento, que é o momento do separar, né, principalmente em função da minha filha, né, eu sinto falta, lógico, né, mas eu procuro muito estar presente com ela. Mas da mesma forma, quando eu não estou presente com ela, eu me sinto bem. Porque o momento que eu tenho para estar comigo, eu dedico para mim. Para eu cuidar do meu corpo físico, cuidar da minha mente, cuidar da minha espiritualidade, cuidar da minha casa, da limpeza, cuidar das coisas que eu busco, cuidar dos meus planos, dos meus projetos, dos meus sonhos. E é interessante porque eu estou sozinho, então eu estou fazendo isso para mim, eu não tenho que fazer para outro. Porque não tem outro, só tem eu. Perfeito, olha que legal. E aí eu busco justamente isso, eu cuidar de mim. Então é onde eu tenho um momento para que eu possa simplesmente, se eu não quiser hoje estudar, eu vou sentar, eu vou ver uma série. E tá tudo certo, não há nada de errado. Muito bem acompanhado, né? Muito bem acompanhado. Mas da mesma forma, se eu quiser agora, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou buscar, vou projetar, vou sonhar. E aí isso é muito legal, né? Fantástico, cara. Ô, João, e assim, ó, hoje, quando tu olha pra tua carreira, né? Pô, tu é um cara que tem uma carreira de sucesso, né? Que já foi, desde eu tenho uma história que tem um carro velho lá, né? Que tu, né? E sempre fazendo a diferença na vida das pessoas, sempre tendo uma visão positiva em relação ao mercado e tudo mais. E empreendeu, foi dono de salão e tal. E hoje tu vive de ensinar outros profissionais a trilhar esse caminho, né, que tu trilhou. Exatamente. Cara, qual foi o ponto, assim, tipo de virada, de tu chegar e dizer assim... Da virada. O ponto da virada. Qual foi o ponto da virada, João, assim, de sair de... porque tu né, hoje é muito legal, porque tu tem todas as etapas, né? Tu foi desde de empregado, né, de um salão, funcionário, terceirizado, prestador de serviço, empreendedor, e daqui a pouco tu chega assim, pô, peraí, de tudo isso aí que eu já aprendi, né, como é que foi esse momento de hoje se tornar uma autoridade no segmento de formação de cabeleireiros e profissionais aí? É interessante porque eu comecei como um office boy dentro de uma loja de cosmético, trabalhando como office boy, e o que sempre me motivou foi justamente o quê? O poder crescer. Então, eu projetava um sonho, projetava algo, desde uma coisa simples. Vamos pegar um exemplo, né? Principalmente, né, na nossa época, eu digo que na nossa geração, quando a gente é guria, o que a gente queria ter? Era carro. Eu queria ter um carro.
E aí eu Com certeza. foquei que eu queria comprar meu carro. Eu tinha 17 anos de idade, queria ter meu primeiro carro. E eu precisava trabalhar, eu já estava trabalhando, só que eu precisava ganhar mais. E eu trabalhando como office boy dentro dessa loja, eu entendi que existia uma possibilidade de eu poder melhorar a performance do meu trabalho, ou melhorar os meus rendimentos, se eu ajudasse nas vendas da loja. E aí, onde a gente até comentou, que é tudo sobre vendas, né? E aí foi aonde eu comecei a buscar o conhecimento e a entender sobre os produtos cosméticos daquela loja e poder oferecer para as clientes que entravam ali. E a partir daí, eu comecei a ganhar mais, porque eu estava vendendo, gerando comissão e estava ganhando mais. E eu nunca me esqueço, é muito engraçado, porque eu ganhava um salário, né? Na época, né? Um meio salário mínimo, né? Que era estagiário, enfim. E aí eu nunca me esqueço, veio na época R$ 67 a mais, que na época era dinheiro. Na época era dinheiro. Deve fazer bastante tempo isso. Deve fazer bastante pouquinho. Vai umas duas, 3 décadas por aí. E aí, na época, veio R$ 67 a mais. E aquilo, cara, esse negócio de vender é bom. E aí eu entendi que para que você possa crescer, para que você possa prosperar, você precisa de 3 coisas importantes. Você precisa ter uma meta, um objetivo, focar nessa meta e nesse objetivo e estudar, gerar conhecimento para que te leve para essa meta e esse objetivo. Então, eu sabia que eu precisava vender. Eu vendendo, eu sabia que eu ia atingir essa meta. Mas para eu poder vender, eu tinha que estudar o produto. E aí eu estudava aquele produto, entendia o que era a funcionalidade daquele produto. Quando a cliente chegava, eu já sabia da dor, da necessidade dela, sabia onde encontrar o produto que iria suprir essa necessidade e, consequentemente, eu iria vender o produto com ela com mais facilidade. E foi aí que eu comecei. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a ajudar a minha irmã, que já era cabeleireira. Ela tinha já em torno de uns 6 a 7 anos, já o salão de beleza, já estava atuando. E a minha irmã tinha um grande movimento dentro do salão. E eu comecei como assistente dela, como auxiliar dela dentro do salão. Porque eu queria fazer uma renda extra, né? Porque eu tinha sonhos, objetivos. E aí eu comecei a trabalhar com ela. E a minha irmã começou a me ensinar a parte de cabelo, a parte da beleza. E aquilo me encantou. Porque eu acredito muito que trabalhar com a beleza não é simplesmente fazer um cabelo, não é simplesmente cortar um cabelo, fazer uma hidratação, escovar o cabelo, mas vai muito mais além, porque você trabalha com os sonhos das pessoas. Muitas vezes das clientes que estão indo ali no salão, elas não estão indo só para fazer um cabelo. Elas muitas vezes estão indo dentro do salão, por quê? Porque elas estão com a autoestima baixa, elas querem melhorar a autoestima dela, elas querem se sentir mais bonita, quiçá elas querem, de repente, conquistar um novo amor. Então, a nossa profissão, ela vai muito mais além, ela é muito mais profunda e muito mais grandiosa, porque ela realmente entrega muito mais que só a beleza. Ela trabalha diretamente com os sonhos das pessoas. E quando eu entendi isso, eu compreendi que eu tinha uma importância muito grande e, principalmente, um compromisso extremamente grande. E através dessa responsabilidade pelo compromisso que eu estava trabalhando, que era o sonho das pessoas, que é algo muito valioso, eu não posso de forma alguma mexer no sonho das pessoas, eu entendi que eu precisava buscar conhecimento. E foi aí que eu comecei a estudar, porque nós trabalhamos dentro do salão de beleza muito com as químicas, com procedimentos químicos. E você processar um cabelo quimicamente requer uma atenção, um cuidado, um zelo muito grande. E isso pode dar um dano, muitas vezes, irreversível. Então, eu entendia e compreendia que eu precisaria ser especialista e autoridade naquele assunto, para poder entregar com excelência o trabalho. E foi aí que eu comecei a estudar e buscar esse conhecimento e comecei, primeiramente, nesse primeiro momento, a crescer profissionalmente, entregando resultados satisfatórios para os meus clientes e, consequentemente, lotando a minha agenda, através deste conhecimento que eu busquei, horas e horas buscando. Só que foi depois desse momento que eu entendi que, através do conhecimento, eu tive uma transformação de vida. E eu tive a transformação de vida em vários aspectos, aonde eu pude ganhar mais, eu pude ter mais qualidade no meu trabalho, na entrega do meu trabalho e, de certa forma, qualidade de tempo também. Porque eu cheguei a trabalhar num salão, no início da minha profissão, aonde eu cortava 14, 15 cabelos por dia. E eu ganhava muito pouco.
E eu cheguei, e um belo dia, eu lembro que eu nunca me esqueço que eu cheguei e comentei com uma pessoa, numa situação, uma pessoa que estava nesse salão, eu falei assim, cara, a minha meta de vida é trabalhar menos e ganhar mais. Porque se eu trabalhar muito, eu vou ganhar ainda mais. E aí, ela na momento deu risada, imagina, que é isso, não sei o que e tal. E eu busquei o quê? Eu busquei o conhecimento. Eu fui estudar, fui me capacitar, fui investir tempo, fui investir dinheiro para poder me qualificar e capacitar. E foi através dessa busca que eu mudei, que foi o meu ponto de virada. O meu ponto de virada, eu posso com certeza dizer que foi quando eu tomei a decisão de estudar, buscar conhecimento, me capacitar e me tornar especialista. Essa foi a primeira etapa do meu ponto de virada, como profissional cabeleireiro, né? Ô, João, e assim, e observando isso hoje, tu já deve ter dado treinamento pra... Quantas mil pessoas tu já alcançou com teus treinamentos, por exemplo? Eu não sei se tu tem essa informação. Tenho. Eu trabalho com a parte educacional há cerca de 19 anos, né? Eu sou cabeleireiro há 25 anos e trabalho com a parte educacional há 19 anos, que foi aquele segundo ponto de virada, né? Eu digo que o primeiro ponto foi quando eu entendi que eu precisava buscar conhecimento. Só que a partir do momento que eu busquei esse conhecimento, eu vi que aquilo ali fez sentido na minha vida. E por que não compartilhar esse conhecimento? E foi daí que eu comecei a buscar, inclusive você foi uma das pessoas, né, que me ajudou bastante nesse primeiro momento, né, a buscar informações para poder estar transmitindo esse conhecimento. E foi aí que eu comecei a trabalhar com os treinamentos. Comecei a buscar marcas e tal, né, e começamos a criar os treinamentos. E graças a Deus, hoje eu posso ter a clareza e a certeza de dizer que eu já impactei mais de 15 mil profissionais hoje dentro dos treinamentos, né? Porque daí a gente faz uma estimativa média, né, por ano, quanto a gente faz. Hoje um treinamento ele pode variar de 30 a 180 pessoas, né? Ou até mais, mas normalmente é isso, né? Um workshop. Então hoje eu tranquilamente já mais de 15 mil profissionais presenciais e atualmente na minha escola online eu já tenho mais de 7 mil alunos. Na escola Cabeleireiro de Sucesso, né? E eu digo assim que não são só números, mas são vidas impactadas que eu pude levar um conhecimento ou compartilhar esse conhecimento e transformar a vida daquela pessoa também. Que legal, João. E assim, tu é cabeleireiro de sucesso, né? Como é que tu define sucesso de um cabeleireiro hoje? O sucesso para o cabeleireiro hoje, para mim, a definição é a seguinte, é muito simples. Quando o cabeleireiro consegue entregar algo com excelência e encantar a sua cliente. Para mim é isso. Então, o profissional, como que ele faz para encantar a sua cliente? Quando ele entrega um serviço de extrema qualidade, no qual eu sempre falo nos treinamentos que eu extrai o uau. O que é o uau? O efeito uau, né? O efeito uau. Legal. Quando a cliente olha, ele terminou o serviço ali, ele vai pegar o espelho, vai mostrar para a cliente, e ela, tá, muito obrigado. Ela levanta e vai embora. Agora, quando ela olha para o espelho, ela abre aquele olho brilha, ela fala... Uau, João, meu Deus, ficou maravilhoso, meu cabelo tá lindo. Ela se encanta com aquilo ali. Então, eu sempre falo para os meus alunos que o segredo do sucesso, o cabeleireiro de sucesso, é buscar um conhecimento, te capacitar para que você se torne autoridade, seja especialista na área e, principalmente, você entregue um serviço de qualidade para que você possa ter o uau da sua cliente, para que você possa aí ter aí o processo com excelência. João, tu sabe que eu te considero, né? Já vi você atuando, né? Tanto em treinamento quanto no salão, enfim. E eu te considero um excelente vendedor, né? Um excelente vendedor. Como é que tu vê hoje o que um profissional cabeleireiro hoje ele precisa entender para vender mais? Porque ele pode ganhar dinheiro hoje. Eu penso, né, que um cabeleireiro eu falando de cabeleireiro é muito engraçado que não tem nem cabelo, mas falando. Mas, por exemplo, assim, hoje ele ganha dinheiro com serviço, né? Mas ele também pode ganhar dinheiro com produto, né? Que dica que tu dá, João? Como é que tu vê isso? Até nos teus cursos, com os teus alunos e tal, né? Como é que tu abre a cabeça dessa galera para entender, tipo assim, que eles podem ganhar dinheiro, né? Através da venda. Uma vez tu me falou um negócio que eu achei muito legal, né? Que falou assim, pá, a gente posiciona a cadeia, né? A poltrona aqui numa direção, né? Que eu tô falando aqui, tô passando na cabeça da cliente e tô, inclusive esse produto aqui é aquele tal produto. Eu achei isso extraordinário, né? Porque tu tá colocando o cliente numa experiência sinestésica, ele tá sentindo o produto, ele tá, né, sentindo o cheiro do produto, ele tá vendo o produto.
produto e ele tá ouvindo o que tu tá falando sobre o que o produto faz, né? Então, que direção que tu dá para os teus alunos, João, quando o assunto é vender e ganhar dinheiro no salão? Eu posso te responder essa pergunta com dados estatísticos. Legal. Dados estatísticos. Hoje, um salão de beleza que performa bem na parte de venda, cerca de 30% do faturamento desse salão de beleza vem somente da parte de venda de produtos. De 30% a 50%. Tem salões que chegam a 50%, mas é a média. A média é 30% de um salão que performa bem a venda. Isso significa que todas as contas e custos do salão, e você já vai entender o que eu vou te falar, todas as custas do salão pode simplesmente ser paga só com a venda dos produtos. Olha só. E aí agora você vai entender o seguinte, que geralmente, na grande maioria, né, isso cerca de 80%, 90% dos salões, ainda são administrados pelo profissional que trabalha, ou seja, o dono é o cabeleireiro. Então, o que o dono cabeleireiro fizer como serviço e a própria equipe dele vai entrar diretamente como lucro. Por quê? Porque a venda dos produtos vai pagar todo o restante. Aluguel, telefone, luz, enfim, todos os custos fixos e variáveis. Então, o valor dele se torna muito maior quando ele oferece. E eu sempre comento com os alunos o seguinte, toda mulher brasileira, ela compra. Se ela não compra de você, ela compra em outro lugar. Então é muito simples. O cabelo precisa ter um tratamento. A mulher, ela compra, ela já sabe disso. Para você ter uma ideia, hoje, segundo uma estatística do Sebrae, a mulher brasileira hoje, ela tem, em média, só para cuidados do cabelo, de 5 a 7 produtos. De 5 a 7 produtos dentro do box dela lá, só para cuidados do cabelo. Shampoo, condicionador, máscara, um livro, tratamento e assim. Então, a mulher consome, ela compra. A nossa cliente, ela compra. Se ela não compra de você, ela está comprando de outro lugar. Então, é muito simples. Então, ela vai comprar. Só que aí, o que acontece? Entra um grande lance. Que isso é a grande dificuldade do profissional que estiver me vendo, ele vai se identificar muito com isso. O profissional hoje, ele tem receio e medo de vender. Talvez eu possa até usar sendo um pouco expressivo demais, utilizando a palavra medo de vender. Mas o profissional hoje, ele fala o seguinte, o que eu escuto bastante. Eu sou cabeleireiro, eu não sou vendedor. Eu trabalho oferecendo serviços, mas eu não sei vender. O cabeleireiro não sabia cortar cabelo. E ele aprendeu a cortar cabelo. Ele não sabia segurar numa tesoura, ele aprendeu. Ele não sabia escovar um cabelo, não sabia fazer mechas, hoje ele é mestre nesse sentido. Vender é um aprendizado. É um aprendizado. E aí fica aquela situação. Eu só estou olhando, só estou vendo. Inclusive é uma pergunta que eu queria fazer para ti. Quando a cliente chega e vai efetuar, ou a cliente chega para ver um produto e tal, e você chega ali e vai oferecer o produto. E ela fala assim, muito obrigado, depois eu volto, eu só estou olhando. Como que o profissional hoje, né, o que está executando a venda, o que está tentando executar a venda, ele poderia sair dessa sinuca de bico? É a máxima, né? Eu só tô dando uma olhadinha, não, eu vou pensar, né? E tal, assim. Eu acredito que ou eu só tô dando uma olhadinha, ou eu vou pensar, ou muito obrigado, enfim, né? Eu acredito que isso são desculpas que o cliente dá, né? Então, assim, antes de eu construir uma pergunta, que eu já sei que o cliente vai me dar uma desculpa, eu preciso construir um relacionamento com esse cliente. Então, você, antes de querer oferecer o teu produto, antes de querer oferecer a tua solução, pergunte para o cliente, converse com o cliente, né? Se interesse verdadeiramente, genuinamente pelo teu cliente. Porque se você construir um relacionamento sólido, e eu não estou falando de tempo, estou falando que isso pode ser feito muitas vezes numa abordagem rápida, né? De você chegar e fazer uma pergunta do tipo assim, eu vou dar o exemplo de vitaminas, né? O pessoal na farmácia gosta muito de vender vitamina e tal. E eu chego e digo o seguinte, a partir de amanhã, né? Ninguém mais vai oferecer vitamina. Você vai ser proibido de oferecer vitamina. O pessoal fica chocado. Como assim? Mas tu veio aqui para nos ensinar a vender vitamina? Tu quer que a gente não ofereça mais? Digo, sim, vocês vão parar de oferecer vitamina e vocês vão passar a perguntar para a pessoa qual vitamina a pessoa está utilizando. Qual método de suplementação eles estão seguindo. Ou seja, você vai, antes de querer vender para a pessoa, tu vai preparar a pessoa para comprar de você. Entendi. Então, você se preocupa primeiro com realmente uma necessidade genuína da pessoa. Porque muito melhor do que a gente vender vitamina, um exemplo para a pessoa, é a pessoa querer comprar de você.
Então, se eu trocar a pergunta assim, você não quer aproveitar para levar esse celular aqui, né? Eu posso chegar e dizer assim, João, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. O que tu prioriza num celular hoje, João? Tu quer desempenho, tu quer câmera, tu quer estética, né? O que tu prioriza num celular hoje? Câmera. Viu? Ó, câmera. Então, assim, Hoje João, tem que ter câmera. qualidade de câmera, tem que ser boa, ela tem que desfocar o fundo, ela tem Legal. que criar um efeito, tem que ter, enfim, a câmera. Mas por que isso é tão importante para ti hoje? Uma questão, tu trabalha com isso? Só para mim entender um pouquinho. Porque eu trabalho com cabelos, né? Então eu preciso fazer a postagem e aquela foto tem que ficar perfeita, sem colocar filtros, né, artificiais. Eu preciso que aquele cabelo que eu estou vendo ali real, ele precisa ser transmitido. Eu estou vendo aquele cabelo tá lindo, maravilhoso. Eu preciso transmitir o que eu estou vendo para a minha cliente, né, ou para a minha futura cliente lá na minha rede social. Perfeito. Tu falou sobre a câmera, né? O que hoje, então, precisaria ser indispensavelmente, um celular teria que ter uma câmera, então, por exemplo, para te atender a tua necessidade hoje? O que seria indispensável? A resolução, né? A câmera tem que ser uma câmera boa com resolução. Legal. Uma boa resolução, né? Legal, João. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu até ia te mostrar esse celular aqui, mas depois do que tu me falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar esse celular aqui. Entendeu? E eu vou trazer um celular e a minha linha de argumentação vai estar construída em cima daquilo que tu acabou de me sinalizar. Então, é isso, sabe, João, que eu falo assim, a diferença entre o que chega assim, imagina tu entrar na loja assim, o senhor quer ver um celular? Aí tu diz, não, eu vim aqui ver trem. Se eu tô entrando numa loja de celular, é lógico que eu vi um celular. Então, isso tu faz com que, ao tu te interessar pelo que a pessoa veio buscar e mostrar esse interesse de forma genuína, automaticamente, tu elimina a possibilidade da pessoa dizer que só tá dando uma olhadinha ou que vai pensar depois, né? E, a do vou pensar é ótima, né? Na verdade, não é que vai pensar, ela já pensou e já respondeu. Entendeu? O que ela tá te dando é uma desculpa elegante. Em alguns casos, a pessoa até vai pensar, entendeu? Mas esse tipo de decisão, ela não cabe quando tu abre uma conversa de forma diferente. Seja perguntando pra pessoa qual vitamina, seja perguntando o que pra pessoa é importante no celular. Se a pessoa vai entrar numa loja de roupa, por exemplo, né? Mesma coisa, assim, vinha dar uma olhada nas camisas, por exemplo, né? Então, antes da pessoa chegar e perguntar que camisa que você quer, né? Vem cá, deixa eu só te perguntar uma coisa. Que estilo que você está buscando? Você está buscando uma camisa mais para usar no dia a dia, mais para usar no evento, uma camisa mais versátil, só para mim entender como é que eu posso te ajudar. Tu viu, né? Geralmente o que os caras perguntam? Qual é o seu tamanho? Qual é o tamanho dessa camisa? Entendeu? Então, eu acredito muito nessa construção de uma narrativa mais interessada no cliente, sabe? Que eu acredito que ele vai comprar de nós, nós não vamos precisar vender para ele. Aí vem de encontro, então, aquele lance que fala da venda emocional, que é tipo, total, parecer eu vender sem estar forçando a venda, é isso, né? Exatamente, a pessoa te comprar. Eu acredito muito que a venda, ela precisa ser passiva. Entendeu? A tua atitude em relação ao cliente precisa ser ativa, no sentido de você ativar o cliente a partir das perguntas que você faz. Claro. As perguntas inteligentes, que não é simplesmente querer já colocar o produto. Mas a decisão precisa ser do cliente. Sabe? Quando ele toma aquela decisão, assim, é onde você só vai precisar ajustar a questão de valor, condição de pagamento, né? Ou o modelo aqui, ou seja, o ajuste mais fino. Mas a decisão da compra, o cliente já tomou. Então você não precisa se esforçar para vender. É muito melhor você criar um cenário para que a pessoa se esforce para comprar. Que é aquela pessoa assim, eu não tenho limite no cartão, eu vou pedir o cartão da minha esposa também. Ou seja, olha só, a pessoa está se esforçando para comprar de você. Sem que tu precise querer vender para ela. Né? E se eu pudesse hoje ter uma receita? Imagina que tu tá dando agora uma receita, eu vou tirar um print da tela de uma receita ali das perguntas chaves para eu poder utilizar para vender qualquer coisa. Existe isso? Cara, eu acredito assim, que existem uma série de perguntas que você pode fazer para você criar, eu volto novamente no que eu falei, que é a questão do relacionamento. Né? Por quê, o que, como, qual, quem, quando, quanto e onde. No meu entendimento, são essas perguntas, entendeu? Certo. Que eu preciso, na conversa que eu vou ter com o meu cliente, eu vou escolhendo o momento para colocar essas perguntas, né? Mas o que essas perguntas têm em comum entre si, né? Nenhuma delas dá a opção do sim ou não. Todas elas abrem, né, possibilidade da pessoa conversar. Então, se você pegar e aplicar essas 8 perguntas, não precisa ter uma sequência, elas não têm, elas têm que simplesmente serem aplicadas. Por quê, o quê, quando, quem, quando, onde, quando. São tudo perguntas que a gente chama de perguntas de abertura. Eu acho engraçado que às vezes tem muito palestrante, treinador, que ele fala, você tem que trabalhar perguntas de abertura. Eu digo, tá, qual? Me diz qual. Entendeu? Não adianta eu falar que tem que fazer, o cara tem que chegar e dizer, eu no meu entendimento, eu já perguntei, inclusive pro ChatGPT, e ele foi incapaz de adicionar uma nona
ou de deixar só com 7, entendeu? É. Então eu acredito que o caminho realmente sim são essas 8 perguntas, que se fosse dar um print assim, seria essas 8 perguntas. Legal, legal, show de bola. Uma coisa que é muito interessante dentro dos teus treinamentos de liderança, enfim, você fala muito sobre a liderança que acontece na Disney, né? Sobre O encantar, né? o encantar. O que a Disney tem, né? Qual é a experiência que a Disney pode ensinar, né? Qual seria essa experiência, né, que a Disney ensina sobre venda, né, ou sobre liderança para o cliente? Esse negócio da Disney é engraçado porque isso é meio que uma modinha, né? Tem gente até vendendo, treinamento da Disney, não sei o quê. Eu acredito que Disney, o sinônimo de Disney, no meu ver, é encantamento. Pra mim é isso. Sabe, vem o método Disney, pra mim é um método de encantamento, cara, sabe? É você encantar a pessoa de tal maneira. Não é assim quando a gente assiste um filme da Disney, né? A gente fica encantado, cara, sabe? Porque aquilo faz com que tu experimente emoções, no meu ver, né? Eu nunca participei de nada com métodos Disney e tal, mas o que eu procuro orientar para os meus clientes é que você busque encantar o teu cliente. Busque gerar o encantamento. E o encantamento não é gerado pelo preço. O encantamento não é gerado pela condição de pagamento. O encantamento não é gerado pela qualidade do produto, pela versatilidade do produto, pela usabilidade do produto, né? O encantamento é gerado pela experiência da pessoa usando aquele produto. Ou a experiência da pessoa comprando aquele produto de você. Sabe aquela história assim de tu ir comprar um produto que, no final das contas, a impressão que você tem assim é que a tua experiência de compra daquele produto está sendo mais interessante do que o próprio uso do produto em si? Né? O pessoal fala muito isso em feiras de negócio, né? Então, na verdade, uma empresa vai para uma feira de negócios e ela vai comprar geralmente o mesmo produto que ela compra sempre, né? Ela geralmente até é atendida pelo mesmo representante que sempre atende ela o ano todo. Mas naquele mês específico, a empresa tal faz um evento e tal. E tu chega lá e tem todo um cenário que faz com que a tua experiência de compra seja extraordinária, seja encantadora. Então, no meu ver, de forma bem simples e objetiva, no meu ver, o método Disney tem a ver com essa coisa de encantar profundamente a pessoa, muito mais pela experiência de compra do que necessariamente pelo uso do produto. Eu não sei até que ponto na Disney as pessoas são impactadas quando entra no brinquedo e tal, ou até chegar no brinquedo, entendeu? A maneira como ela é tratada até ela chegar. Os caras ficam com filas intermináveis, cara. O que justifica uma galera ficar com uma fila interminável, né, para entrar num brinquedo e sair de lá quase vomitando? Né? E aí depois, eu quero voltar pra Disney. Então, assim, o quê? Foi o brinquedo? Não, foi a experiência que ele teve. Então, eu penso que o encantamento se dá na experiência de compra. Isso serve para um salão de beleza, para uma farmácia, para uma empresa, qualquer tipo de segmento, cara. Se você se focar... Pô, a gente tem aqui, vou fazer propaganda aqui do açougue Kretzer, né? Uhum. Cara, o que é o Kretzer? Tudo bem, o produto... puta qualidade e tal, mas a experiência de compra que tu tem quando tu vai lá, entendeu? A maneira como o cara te atende, a experiência de compra que tu tem ali é extraordinária. É verdade. Então daqui a pouco a carne nem é aquilo tudo. A carne é boa, né? Mas mesmo que a carne não fosse aquilo tudo, era capaz de tu inconscientemente ou até conscientemente, tu criar desculpas para justificar. Tamanha foi a qualidade do atendimento, assim, não, essa carne aqui... mas assim, tipo, essa carne aqui, de repente, foi uma coisa assim... Ou seja, tu tá tanto até quase defendendo o cliente, por quê? Porque tu tá priorizando e tu tá valorizando e lembrando da experiência de compra que tu teve. Né? Inclusive, acontece isso muito no ramo de salão de beleza, né? A máxima hoje do salão é falar assim, existe um salão em cada esquina. E os profissionais muitas vezes se frustram. Então um salão em cada esquina. E aí eu ainda observo que muitos profissionais, muitos cabeleireiros, eles atuam na competição do preço. Eu vou cobrar tanto, eu vou comprar tanto, eu cobro menos, então eu abaixo menos, daqui a pouco todo mundo dando de graça. Né? E aí eles me perguntam muitas vezes assim, João, o que eu poderia fazer de diferencial? E eu simplesmente respondo, gere experiência para sua cliente. Isso. Uma grande experiência. Como que você faz assim para gerar uma experiência para sua cliente, né? E eu falo, às vezes são coisas simples. Quando eu tive a experiência de ter o meu salão, né? Eu tive a experiência de ser gestor de um salão e ganhar dinheiro com o salão, literalmente, porque diz, porque não, o salão dá dinheiro. Dá dinheiro, sim. É só saber fazer a coisa. É só saber fazer. É só saber gerir. Hoje, para você ter uma ideia, eu fiz um questionamento com um contador, né? Quais são hoje as principais empresas que são mais lucrativas, né? Dentre as principais. Principalmente aqui na região, né? Ele sabia mais aqui da região da nossa cidade. Ele falou, em primeiro lugar, João, aqui para Florianópolis, a primeira é estacionamento. Estacionamento é uma coisa que mais dá dinheiro, porque não tem quase custo, é uma coisa pequena e tal, e dá muito estacionamento e todo mundo precisa de estacionamento. Segunda, loja de bijuteria. Você consegue comprar atacado um brinquinho ali por R$1, R$1,50 e vende por de 20 a 50 reais.
Então, né, a margem é muito grande. E qual que é o terceiro? Salão de beleza. Rapaz. Salão de beleza hoje, mal administrado, ele gera lucro líquido de 27% a 36%. Muito bom. Muito, é muito excelente. Então, eu digo que hoje, você gerir bem um salão, ele consegue. E como que você faz isso? Trazendo experiência para suas clientes. E você não precisa ter algo muito caro. Eu sempre fui de ir em feiras, né? Em feiras, na Hair Brasil, Beauty Fair, enfim, né? Em feiras para estar atualizando sempre, né? É muito importante a gente estudar, buscar, né? E se atualizar. E uma coisa que me chamava muito a atenção era os lavatórios com chaise. O chaise é aquela parte que fica deitado, sabe? E eu achava fantástico aquilo, eu ficava pensando, a minha cliente tendo aquela experiência. Imagina você lavando o cabelo da sua cliente e ela literalmente está se sentindo como se estivesse no sofá da casa dela. Seria algo maravilhoso. Só que um lavatório desse hoje, dependendo, claro, da marca, enfim, mas ele tem um custo mais elevado. Aí, chegando a 15, 20, 30 mil reais um lavatório. João, mas o meu salão é muito pequeno, eu não tenho isso. Eu fiz isso dentro do meu salão, a experiência. Eu já tinha um lavatório que ele é extremamente confortável e tal, só que não tinha o chaise. E eu tava indo para uma praia, né? Pra praia indo pra praia no sul ali, da ilha. E eu passei e olhei, tinha um caminhão vendendo puffs. Puffs, 15 reais cada puff. Eu parei o carro, comprei 2 puffs. Fui pra praia e tal, voltei. Na segunda-feira abrimos o salão e tal. O que eu tinha lá? Os puffs. Quando a cliente sentou no lavatório, eu cheguei, puxei aquele puff e botei. Quer aproveitar já descansar suas pernas, botar o puffzinho? No meu primeiro momento ela olhou assim, meio desconfiada e tal, mas ela, tá bom, pode ser. E aí ela sentou e o puffzinho, cara, ela não queria mais sair dali. Tu entende que é uma coisa simples? Total, aquele cafezinho que você passa, gostoso, cheiroso, aquele ambiente bonito, decorado, aquela flor que você coloca, aquele tratamento personalizado que você tem, são detalhes pequenos que você gera experiência para sua cliente. E a experiência faz ficar. Cliente que vem por preço, ela vai embora por preço. A cliente que vem por experiência, ela fica, você fideliza essa cliente. Então eu falava, não tem problema de ter um salão em cada esquina. O que você tem que se preocupar é com a experiência que você gera para sua cliente. E se você quiser cobrar mais, é bem simples. Você pode cobrar o preço que você quiser, desde que você justifique por que você está cobrando isso. Eu posso cobrar 1.000, 2.000 reais um corte de cabelo, mas eu teria que justificar. Se eu conseguir justificar e a cliente entender, mensurar o valor daquilo, ela vai pagar. Perfeito. Ela vai pagar. Assim, João, hoje a gente sabe que a diferenciação de um produto ou de um serviço, enfim, né? Ele passa pelo serviço, pela mão de obra, pela qualidade do produto, né? E Sim. tal. Como é que hoje está a questão dos produtos, da evolução dos produtos no que diz respeito ao salão de beleza? Porque a gente que né? A gente olha de fora, a gente vê por uma coisa só, mas a gente sabe que dentro daqueles frascos, né? Tem coisas bem diferentes em termos de qualidade, ativos, enfim. Como é que tá isso aí hoje, João? Qual é com a tua experiência, como é que tu percebe hoje a questão dos produtos, da tecnologia, da evolução? O mercado cosmético mudou. E isso é fantástico porque ele mudou para facilitar o teu processo. Mas em contrapartida, ele dificultou o profissional que não se qualifica. O profissional que tinha a informação e o conhecimento no passado, se ele hoje querer utilizar a mesma informação e o conhecimento, ele não vai mais conseguir os resultados que ele tinha anteriormente. Porque antes era um produto, era uma forma, era uma proposta. Hoje o cosmético, ele está muito mais personalizado. As próprias marcas hoje, para se diferenciar, elas personalizam os seus produtos. Então hoje, se ele vai fazer uma coloração, por exemplo, na altura de 6, um 6.0, que é o louro escuro. Se ele pega de uma marca, ela vai dar um resultado diferente se eu pegar de outra marca. E o profissional precisa compreender e entender dentro dessa parte química o porquê que dá essa diferença. E aí é onde mora o grande lance. O profissional precisa se especializar, se qualificar e se reciclar, principalmente na parte da colorimetria, que é a minha especialização, né? Então eu sempre falo para os profissionais hoje, não adianta você continuar utilizando as suas técnicas que você usava há 15, 10, 15 anos atrás, porque não vai dar resultado. Inclusive, hoje a gente tem muitas dificuldades, muitos profissionais de extrema excelência, profissionais qualificados, que têm hoje grandes dificuldades e não conseguem trabalhar com os produtos ou não conseguem ter a mesma performance no qual eles tinham antigamente. Mas tu acredita que isso, João, qual é a importância
da indústria nessa parte, assim? A indústria ela tem uma preocupação em orientar esses profissionais? Ou cabe ao profissional ir atrás das inovações tecnológicas que tem hoje em termos de produto? A indústria cosmética, quando ela lança os produtos e quando ela traz esses diferenciais dos produtos, ela vai pensar em duas coisas importantes. Primeiro, a saúde e o minimizar do dano do cabelo. Então, tudo é voltado a isso, a ter um produto de alta performance, no qual vai diminuir o dano atrelado, né, à parte química ali, né? E o profissional, por sua vez, ele precisa fazer o quê? Compreender que precisa buscar esse conhecimento. Hoje as empresas, elas trazem esses treinamentos. Elas, hoje, quando lançam um produto, elas já disponibilizam esse treinamento. E esse treinamento pode ser muitas vezes através de um vídeo, um Reels, né? Um Reels no Stories ali que já vai mostrar para o profissional. Mas principalmente é a habilidade do profissional buscar e entender que ele tem que buscar a informação. Ainda a gente vê profissionais hoje não querendo se qualificar porque acham que não há necessidade. Eu já estudei, eu já fiz o meu curso. Eu não preciso mais disso. Por que eu vou investir? Por que eu vou pagar um workshop, pagar um treinamento, se eu já sei fazer isso? Só que aí é onde agora o grande ponto. Eles não estão conseguindo mais entregar um serviço ou entregar aquela qualidade que eles estavam entregando e, consequentemente, estão perdendo clientes. E, principalmente, perdendo cliente para a gurizada nova que está chegando, essa nova geração de cabeleireiros. Tem cabeleireiro de 5, 6, 7 anos de profissão, ou até menos, que estão decolando na profissão, estão ganhando muito dinheiro. E profissionais no passado que ganharam muito dinheiro, hoje eles estão passando dificuldade. Ô, João, e uma coisa assim que eu não sei, eu acredito que isso aí deve ser uma dor, né, dos cabeleireiros, que é a questão da carga de trabalho, né? Uma vez tu me emprestou um secador de cabelo e eu tinha, as minhas filhas eram pequenininhas e eu ia secar o cabelo delas, cara, e eu ficava de 5 minutos e começava a me adormecer o braço, né? E aí eu lembrei muito de dias de, cara, o cabeleireiro passa o dia inteiro com esse negócio de zzz, né? Que orientação que tu dá hoje? Como é que um cabeleireiro pode, hoje, trabalhar menos e ganhar mais? Delegando funções, se tornando um líder dentro do salão dele e principalmente formando uma equipe qualificada. O segredo do profissional hoje é não fazer tudo sozinho. Aquela velha história, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, quando a gente pensa que se eu quero crescer, se eu quero ter uma liberdade financeira e até mesmo uma liberdade de tempo, eu tenho que delegar. Mas para eu poder delegar, eu tenho que formar. E aí entra muito o quê? A liderança. A liderança que o profissional vai ter. Aquele profissional, ele vai capacitar, vai qualificar. Quando eu tive o meu salão, eu tive essa grande experiência, né? De ter profissionais que entravam como assistentes, aonde não sabiam nada, onde estavam começando, muitas vezes até fazendo o seu curso de formação ali, e eu ia fazendo a qualificação deles, aperfeiçoando eles ao ponto de eles se tornarem aptos a estarem assumindo uma cadeira, uma bancada. E a gente delegava as funções. Então, eu não preciso fazer tudo. Eu posso começar o primeiro atendimento com a minha cliente, posso delegar a função dela ir já para o lavatório, lavar o cabelo, depois ela pode vir para a minha cadeira, eu posso cortar o cabelo dela, já posso ter uma terceira pessoa que vai fazer o processo da escova e a finalização, aí depois eu volto, dou aquele toque final, e nesse meio tempo eu estou fazendo o quê? Eu estou atendendo não só aquela cliente numa hora, mas eu consigo atender pelo menos 3 clientes naquela hora. Então eu estou melhorando a minha performance na parte de atendimento, colocando mais clientes, e ao mesmo tempo eu estou ali diminuindo, minimizando a minha sensibilidade no meu braço, a minha carga de trabalho, né, que é muito puxada, né? E ter também uma disciplina, né? O profissional precisa ter essa disciplina de ter uma carga horária e cuidar, né? Cuidar da sua saúde e tudo mais. Tu falou sobre a importância, né, do profissional cabeleireiro cuidar da saúde. Que dica que tu dá, João, hoje, né? Como é que tu vê rodando o Brasil afora aí, porque tu acaba dando os treinamentos, mas tu acaba convivendo com os profissionais ali, né? E como é que tu vê, assim, essa questão da saúde? Eles priorizam a saúde, não prioriza? Como é que é? Fazem terapia, fazem academia, cuida da alimentação? Como é que é? O que que tu diz aí? Qual é a tua visão a esse respeito? Eu tive uma grande máxima quando eu compreendi uma coisa muito interessante. Eu escutei que fazer academia muda todas as áreas da sua vida. E aí eu fiquei assim, como assim muda todas as áreas da minha vida? Quando a gente começa a fazer academia, você começa a dormir melhor, você começa a te alimentar melhor, e você começa a ter uma disciplina e tudo muda na tua vida. Mas por quê, João? Porque se eu começo a fazer academia,
eu não vou mais ficar comendo toda hora porcaria. Porque eu vou pensar, pô, eu vou comer porcaria, mas eu acabei de fazer o treino ali que foi tão puxado. Comprometer todo o meu É, treino. comprometendo. Então eu já começo a cuidar da minha alimentação. Quando eu começo a fazer academia, eu começo a pensar, pô, eu preciso descansar mais, até mesmo pelo cansaço ali, né? Pela atividade e tudo. Eu já começo a dormir melhor. Eu começo a me alimentar. Quando eu começo a fazer academia, eu começo a ter mais disciplina. Por quê? Porque eu sei, eu começo a ver resultados. Eu começo a ver que eu tô ficando legal, tá ficando bacana e tal, a minha saúde tá melhorando, a minha autoestima tá melhorando. Então eu começo a ter disciplina. Então observe que o simples fato de você se matricular e ir numa academia, não adianta se matricular, não ir, e ir numa academia, ela muda em todas as áreas. Então se eu pudesse hoje falar para um profissional, faça academia. Mas não é para ficar bonito, para ficar fortão, não. Isso é uma consequência. Mas o mais importante é o que ela transforma na vida do profissional. E é, obviamente, cuidar sempre da saúde espiritual, a saúde mental. Legal. Né? Isso é muito importante, né? Cuidar desse aspecto. Tu sabe que eu costumo sempre falar do profissional de mão cheia, né? O que é o profissional de mão cheia? É aquele que tem uma pessoa de mão cheia, na verdade. Uma pessoa de mão cheia é uma pessoa que tem uma família, que tem um trabalho, que vive em sociedade, que tem uma fé, né? Então, esse cuidado, né? Um cuidado com a tua pessoa, fazer uma academia, cuidar do aspecto físico, cuidar da tua alimentação, né? Fazer terapia, sabe? Lá em casa todo mundo faz terapia, não é porque é maluco, é para não ficar maluco, né? Então, o cuidado com o pessoal, o cuidado com o familiar, ou seja, ter um tempo de qualidade com a família. Esse negócio aqui, sabe, é complicado porque ele nos tira, às vezes, um tempo valioso que a gente tem com a nossa família. A jornada profissional, ou seja, se qualificar, buscar, se formar, estudar, participar, palestra, treinamento, workshop, ler, né? Ou seja, aprimora, melhora, né? No segmento que você atua, é uma forma de você se diferenciar. Esse dedo aqui é o dedo da sociedade, né? Então, eu até brinquei o negócio da aliança, que é você construir alianças na sociedade, né? Que entra a questão de você participar ativamente na sociedade, né? Seja na reunião do condomínio, tu entende? Mas seja uma pessoa sociável, isso faz bem pra mente, faz bem pra alma, né? E o aspecto espiritual, né? Então, pessoal, familiar, profissional, social e espiritual. E o que é curioso aqui? Que esse aqui é o pessoal, né? Então, ele é o dedo opositor. Então, ele é o dedo que toca, é o único dedo que toca todos os outros. Então, é você cuidar de você, entendeu? Cuidar da tua... Eu falei aqui sobre a questão do eu sou, né? Então, seja você realmente assim, porque você vai impactar na tua família. Você vai impactar, né, no teu trabalho. Você vai impactar na sociedade e você vai impactar na fé. Muitas vezes até mesmo na fé das pessoas que tem ao teu redor. Então, eu acredito que esse cuidado, ele precisa ser observado. Então, quando eu aperto a tua mão assim, né, João? Por exemplo, eu tô trocando, né, contigo. Sim. Eu tô dizendo, eu tô te reconhecendo que tu é uma pessoa, que tem uma família, que tem um trabalho, que vive em sociedade, tem as peleias da sociedade aí e que tem uma fé, né? E que eu respeito, né? Eu respeito a fé. Porque a capacidade de crer naquilo que a gente não vê, enfim, né? Então é uma forma que a gente tem de deixar a coisa mais fluida, né? Show de bola. Quando eu falo da questão, né, João, das gerações, né, e tudo mais, né, assim, eu gosto muito de usar a questão da pipoca, né? Então, tu quer uma pipoca aí? Pode comer uma pipoquinha aí, né? Fica à vontade, pipoquinha. Eu vou comer uma pipoca aqui e falar comendo pipoca é complicado, mas enfim. Por que a pipoca? Hoje, quando eu pergunto pra ti, João, quanto tempo leva uma pipoca pra ficar pronta? 2 minutos, 3, é rapidinho. Deixa eu perguntar pra nossa amiga do podcast ali. Quanto tempo tu acha que uma pipoca leva pra ficar pronta? Então, uma pipoca leva em torno de 120 a 130 dias pra ficar pronta. Entendi. É isso aí, entendeu? Então, por mais que as coisas possam parecer aceleradas, entendeu? Na verdade, existe um tempo de maturidade. Então, por mais que a gente queira acelerar o tempo, a nossa natureza, a natureza de uma pipoca, né? Uma pipoca leva 120 a 130 dias. E tem uma série de coisas que acontecem que pode acontecer de você não comer essa pipoca, João, entendeu? Eu me criei no interior e às vezes um boi entrava lá e comia os pés de pipoca e a gente não comia pipoca, pô. Né? Ou se chove demais não dá pipoca, se chove de menos não dá pipoca. Então, o que eu procuro sempre levar, assim, nas minhas palestras, é fazer as pessoas refletirem sobre o tempo real das coisas, entendeu? Uma pipoca não leva de 3 a 4 minutos para ficar pronta, uma pipoca leva 120 dias. Então não se engane com a ideia de que parece que as coisas estão diferentes, o tempo é diferente. O tempo é exatamente o mesmo, pô, né? E quanto mais eu reconhecer isso, mais eu vou reconhecer que eu tenho que respeitar o tempo de cada coisa. Então, dê o tempo de cada coisa. Olhe para a tua vida, né? Que idade tem a tua filha, João? 5 anos. 5 anos, né? Se tu olhar hoje, tu não consegue fazer ela ter 6 anos e nem fazer ela ter 4, né? Não consegue voltar a tempo e não consegue avançar o tempo também. Então, a única coisa que a gente tem de valioso, né, é o nosso presente. É o nosso estado de presença que a gente pode ter. Então, não se engane, tá?
uma pipoca leva, sim, 120 a 130 dias. Eu tenho certeza que cada vez que tu for comer pipoca, a nossa amiga também era assim, tu nunca mais vai esquecer disso, né? Cada vez que tu fizer uma pipoca, tu vai lembrar que não basta somente botar no micro-ondas e apertar o botão. E a geração Z, ela acredita muito nessa coisa imediatista. Ela quer a coisa para ontem. Ela acredita que realmente a pipoca leva de 3 a 4 minutos, né? E se ela fizer um olhar um pouco mais para trás, ela vai reconhecer que vai bem mais tempo do que isso aí, né? É verdade. Pode comer um pouquinho. Mas maravilha, meu amigo. O que mais? A foquinha. Só tirar a pipoquinha. Pode deixar a pipoquinha aqui na frente também, né? E aqui tá a minha, né? A minha mascote. Essa mascote que ela me acompanha em todos os treinamentos há muitos anos. Quem já participa dos treinamentos comigo e nas palestras sabe que eu sempre levo ela e jogo ela pra galera e tal, né? Por quê? Porque é uma foca. Eu até brinco assim que a foca é a esposa do foco, né? Então, se eu pegar e passar pra ti, João, né? Agora, ó, o foco está com você. O foco está Tipo assim, comigo. foca nele, né? Então, foca, né? Foca na tua vida. E ela conversa, né? Um idioma foquês. Então, foca na tua vida pessoal, foca na tua vida familiar, foca na tua vida profissional, foca na tua vida social e foca na tua vida espiritual, né? Porque quanto a energia da tua vida vai estar diretamente proporcional ao foco que tu dá para cada um desses aspectos aqui. Esteja presente, né? Seja um presente. A melhor forma, por isso que o nome é presente, né? Não é nem passado nem futuro. Então, a melhor forma que tem da gente focar nas coisas, né, da nossa vida é estar presente para cada coisa. Então, nesse caso aqui, estamos no podcast. Quando sair daqui, vamos estar no café, depois vamos estar em casa, enfim. Né? Então, o ser presente, eu acho que é a melhor forma de nós darmos o nosso melhor presente para o ambiente que a gente está, é realmente sermos presentes. Então, chegou em casa, vai assistir um negócio com a família, assim, pega o celular e deixa de lado, né? Porque isso aqui tem roubado o nosso presente já e não é de hoje, né? Muito bom. Muito obrigado. Foi muito bom estar com você. E foco. Foca em você. Foca em você. Acho que é Fechou? isso, né? É isso. Faltou alguma coisa? Acho que não. Não, Acho que é fechou. isso, né? Ficou bom ou não? É claro que ela não vai dizer que ficou ruim, né?